ela vai viajar para o interior e vai fazer uma viagem para cuidar da mãe dela num pós-cirúrgico. E nessa viagem, que seria para São Borja, um caminhão que está vindo contra o carro que elas estão viajando, estava minha cunhada dirigindo, a Daniele na carona, meus filhos atrás, com as idades que eu mencionei, minha sobrinha com 3 ou 4 anos atrás também. No documentário acabou saindo 1 ano, mas foi um erro meu lá. Tá. E aí uma peça de ferro salta do caminhão, quase 9 quilos, vem voando no ar, né, e entra no para-brisa e acerta direto o crânio da Daniele. São detalhes que estão no livro, alguns no documentário, eu vou ter que passar por cima de muita coisa aqui para chegar em alguns fins. O crânio dela, ele dos olhos para baixo, ele sofre múltiplas fraturas de esmagamento. A órbita do olho direito quebrou todinha, tanto que um osso cravou no nervo óptico, a Dani perdeu a visão do olho direito. Mas o mais grave, nariz quebrado, dentes quebrados, né? Mas o mais grave foi acima, na testa, rompeu a testa dela, o crânio, né? E ela perdeu já ali o lóbulo frontal direito. De inúmeros detalhes da socorrência, assim, minha filha vai segurando a cabeça dela pelo banco de trás até a porta do hospital. Chegando no hospital, ela vai até o guichê, a Dani já entrando para o bloco cirúrgico direto, ela vai até o guichê e diz assim, preciso informar você. Quando ela chega no guichê, eles querem socorrê-la, porque ela está toda suja de sangue e mais algumas coisas no corpo, assim. Mas ela diz, não, isso aqui não é meu, a moça que entrou ali é minha mãe. Sim. E eu só preciso que vocês avisem o médico que a minha mãe é alérgica à penicilina. Que ótimo que ela sabia. Não, ela salvou a vida da mãe. Primeiro, sabia. E segundo, da onde sai a resiliência de uma criança de 13 anos para numa hora fazer isso? E ela disse assim, eu preciso que vocês liguem pro meu pai, esse é o celular deles, os nossos celulares estão sem bateria. Toda essa consciência. Olha só. Sabe? Teve que se manter. Bom, então ela foi ali e salvou a vida da mãe, né? Salvou a vida da mãe. E aí foram atendidos, foram dar banho neles. E aí no documentário ali, ela fala um momento do documentário que até hoje, eu acho que eu assisti o documentário já umas 100 vezes. Toda vez que eu assisto me embrulha o estômago quando ela vai falar ali. E ela descobre, lavando os braços, que as outras coisas que ela não sabia o que era, eram partes do cérebro da mãe, espalhadas pelos braços dela. E chego no hospital... E vou pular mesmo, né? Aqui. Vou pular. Chego no hospital e... Tu tava, só pra posicionar, estava em Porto Alegre, né? Eu estava em Porto Alegre. Isso, o acidente foi aonde? Que cidade? O Mais ou menos, acidente foi... a região. Próximo a Santo Ângelo, tem um distritozinho ali chamado Entre Juízes. Eu acho que já é município. Conheço bem, é município. E tem ali a esquina gaúcha. Bem na esquina gaúcha ali, com uma lombadinha que vai subir, tem um controlador eletrônico, inclusive. Foi por ali. E aí... quando eu recebo a notícia, porque eu estava dormindo, tinha dia de reuniões, tinha me atacado a rinite, tomado antialérgico, aí dormi. Quando eu me acordo, tem um áudio da minha cunhada, eu vou ouvir, digo, pronto, chegaram, já estão aí, porque eu soube que meu sogro estava fazendo uma jantinha especial para elas. Tá, já estão lá, cheio de love, com pai e mãe, papapá, né? E quando eu ouço o áudio, já é o áudio dando conta de que enquanto eu dormia, minha vida havia mudado completamente, só eu não sabia ainda. Daí não consegui falar com os meus filhos, consegui falar com o meu sogro, que como São Borja é muito mais próximo, já estava no hospital. E meu sogro disse assim, cara, calma, não vem. Não vem. Imagina. Falei, velho, eu tô quase dentro do carro já. E ele disse, mas tu não vai dirigir? Eu digo, não vou dirigir. Já tô indo buscar mais 2 jovens. E o meu cunhado, o esposo da menina que estava dirigindo, minha cunhada, para ir comigo também. Foi uma viagem terrível, a pior viagem da minha vida. Nível de açoites do diabo na mente e de tudo, sabe? Eu vi várias vezes o rapaz, eu pedi para ele fazer a viagem mais rápida que pudesse fazer. Só pedi 2 coisas, não nos mata e não toma multa. O resto faz. Ele só conseguiu não nos matar. As multas feitas. Ele tomou 3 multas. Mas ele estava várias vezes a 200 por hora. Literalmente, 200 por hora no painel do carro. Bom, cheguei no hospital, eu chego lá e encontro minha esposa que havia saído da cirurgia e, infelizmente, né, assim, praticamente morta, quase oficialmente morta, porque ela saiu da cirurgia sem atividade cerebral, o cérebro morto. Abriram um protocolo de morte cerebral que é taxado em 48 horas para desligar os aparelhos e dar o... Né? Estava com o corpo vivo porque eles mantêm o corpo ligado em aparelhos para uma possível doação de órgãos. Entendi. Inclusive, até isto eu ouvi nesse processo de 48 horas de uma maneira equivocada,
porque é um grupo do hospital preparado para conversar com a família. Porque, óbvio, a gente entende, se vai doar mesmo, tem um tempo ali hábil para aproveitar ao máximo os órgãos vivos, né? Mas não, o médico veio e me largou a chulimbada assim, não, a gente está mantendo viva para uma possível doação de órgãos. Falou isso. Sim, na lata, na frente da UTI. Então, teoricamente, eles já tinham toda uma estrutura pronta já para doação de órgãos. Tava pronto. E, inclusive, no vídeo tem uma enfermeira que fala que ela era da comissão interdisciplinar de doação de órgãos. E eu chego, vejo a Dani com a cabeça inchada, gigante, né, do pescoço para baixo, a mesma esposa que eu despedi horas antes de Porto Alegre, linda, maravilhosa, mas a cabeça dela toda desmantelada. Os olhos chegaram a saltar das órbitas. Na hora da pancada do ferro, assim, eles tiveram que recolocar. E toda aquela cena ali. Primeiro eu saí, me desesperei, daí o Senhor ministra o meu coração, eu volto na UTI, renovo os votos matrimoniais com ela ali. Digo para ela, olha, mesmo que a enfermeira diga que tu não está me ouvindo, e eu respeito a parte da medicina, porém, em espírito, nós estamos ligados ainda. Não recebi nenhum... Ainda somos um. Não recebi nenhum documento de óbito, nós somos um. E eu ministro ao teu espírito nos ares. O dia que eu falei isso a primeira vez foi muito fácil. Sim. Porque falar na alegria e na tristeza no dia alegre é fácil. Sim. Na saúde e na doença, no dia do casamento é fácil. Na bonança, na escassez e tal... Mas cantei uma música, né? Não vou cantar aqui agora para ganhar tempo, mas aquela música do Canção e Louvor, né? Quando você sente medo. Cantei a primeira parte só. E o Senhor disse para mim assim, canta a segunda parte. Eu falei, não vou cantar. Porque eu sei a letra e é uma promessa que o meu coração não alcança. Disse, mas eu tô mandando tu cantar. Eu falei, eu tô lhe dizendo que eu não vou cantar. E aí, ninguém me conhecia ainda. Eu cheguei de madrugada lá, deixaram eu entrar na UTI para me despedir dela. Porque a previsão era que mesmo que o protocolo de morte cerebral dure 48 horas... Já não tinha uma expectativa mas estava dessas 48. Tão ruim, eles achavam que não amanheceria. Não daria nem 10 horas. E eu entrei então, né? E aí comecei a cantar. Ninguém me conhecia lá dentro, nada. Cantei baixinho no ouvido dela. Mas depois tem novidade pra você. Cara, e aí foi. Com 34 horas o cérebro dela volta à atividade. É um terror dentro do hospital. Essa mulher está lutando para viver. Um tendel absurdo. Quinto para o sexto dia, o cérebro está inchando, vai estourar dentro da caixa. Tem que operar urgente. Se operar, morre na mesa. Então, tu assina um documento aqui. A gente não pode operar sem que tu te responsabilize. Pior documento que eu já assinei na minha vida. Hoje, por exemplo, eu assinei o Estatuto da Igreja de Porto Alegre. Sim. Ótimo, maravilha. Ótimo. Aquele foi o pior documento que eu assinei na minha vida. E daí... Uma hora antes da cirurgia, eu cheguei no bloco cirúrgico e haviam cancelado a cirurgia. Mandaram eu passar na UTI. Falei, morreu. Cheguei na UTI, o médico sai para falar comigo e ele sai meio sorridente. Falei, meu Deus do céu, até agora eu tô respeitando todo mundo, mas se o cara tá saindo rindo para me dizer que a mulher morreu, pô, é agora que eu... Vai dar um BOzinho Eu tenho no meu WhatsApp, eu tenho uma figurinha já de Jesus descendo da cruz, né, dizendo para mim, chega. E aí ele sai, eu falei assim, doutor, o que houve? O que o senhor tá se rindo tudo? Ele falou, Rodrigo, uma hora antes da cirurgia, eu fui fazer uma tomografia de contraste para ver onde estava inchado, onde estava sangrando. Porque na primeira cirurgia, no dia do acidente, eles removeram o restante do lado direito. Só que eles tiveram que machucar todo o lado esquerdo, removendo cacos de ossos da testa. E removeram o restante da testa. Então a Daniela tinha uma cratera na testa, um buraco. Eles lavaram o cérebro dela 7 vezes em quase 4 horas de cirurgia. Literalmente pela frente. Então ele falou assim, eu mesmo machuquei o lado esquerdo do cérebro dela várias vezes na cirurgia. E mais, ela tem lesões no esquerdo também, e ela tem 3 lesões no tronco cerebral. Uma mínima lesão no tronco cerebral pode deixar uma pessoa vegetativa. Então, sabe, era muito complexo. E daí ele vai fazer a tomografia de contraste para ver onde está a pior situação para operar, e quando ele recebe o resultado da tomografia, ele cai para trás. O cérebro tinha desinchado, sangramentos tinham desaparecido, edemas na frontal esquerda tinham desaparecido. Das 3 lesões no tronco cerebral, 2 desapareceram e uma era tão mínima que ele falou que o corpo ia absorver. Ah, me diz aí como é que se explica isso. Aí... Explica pro pastor. Né? Não, aí assim, aí nós começamos a conversar com ele assim, tá doutor, então como tá o quadro dela? Aí ele falando
falando na língua deles, né? Falando na língua Sim, deles. tecnicamente. Mais ou menos Hiroshima, Nagasaki, não sei o quê. Os caras falam num negócio. Eu falei assim, doutor, vamos lá, por favor, fala de um jeito pra entender. E tinha um pastor junto comigo, ele falou assim, doutor, olha só, vermelho é morte, verde é vida. Laranja É o meio a meio. Laranja Meio mais tempo. ou menos. Aí ele falou assim, a partir do que aconteceu agora, vocês escolhem a cor que vocês quiserem. E o uniforme da juventude que eu liderava era verde. E aí sai uma matéria no site da igreja dizendo, se a vida tem cor, nós escolhemos o verde. Nossa, forte. E a partir dali estoura, sabe? Eu acho que até um capítulo do livro é esse título aí. Tá a matéria que saiu no site, tá lá completa no capítulo. A partir dali, realmente a Daniele passou o risco de morte ali. Só evoluiu dia a dia, uma vitória absurda e consistente. Né? Mas começa um processo que aí eu não imaginava.